E aí, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar sobre esse livro aqui, The Underground Railroad, do Colson Whitehead. Mas antes de falar do livro, fazer aquele pedido de praxe para vocês, me ajudar a chegar aí nos 1000 inscritos. Acabamos de passar pelos 700. Se você puder me ajudar e chegar a essa meta, por favor, eu peço para que você se inscreva no canal, para que você dê like, para que você assista mais vídeos, porque isso faz com que o YouTube reconheça que o canal é relevante e sugira para outras pessoas e compartilhe com os amigos aí e fazendo inclusive sugestões. Estou aberto a sugestões de vídeo, de temática, etc. para os próximos vídeos, ok? E esse livro aqui, então, o do Colson Whitehead. O Colson Whitehead esteve no Brasil em 2018, tá? Ele esteve na Flip justamente para falar desse seu livro aqui, publicado em 2016 e que venceu o prêmio Pulitzer em 2017. Inclusive, neste 2020, o Coulson se tornou o quarto autor, somente o quarto autor na história do Prêmio Pulitzer a levá-lo por duas vezes. Ele venceu agora pelo livro O Reformatório Níquel. Eu ainda não li, não tenho noção se é bom ou não, mas aí já mostra que é um autor de peso, né? Ganhar duas vezes o Prêmio Pulitzer não é para qualquer um. Eu gostei bastante, bastante desse livro. Eu sei que algumas pessoas criticaram o livro por misturar uma espécie de uma certa fantasia com a realidade, mas é que as pessoas elas são muito duras com a ficção, né? Quando a gente trata de temas espinhosos históricos, me parece que as pessoas elas não querem a ficção, elas querem a verdade mais crua, né? Não que não haja verdade, que não haja muitos fatos nesse livro, mas ele dá asas à imaginação. É mais um daqueles romances sobre escravidão nos Estados Unidos, ao dar um nó na nossa garganta, mostrando os abusos dos donos de escravos, né, as surras que eles levavam, o trabalho terrível, o regime de trabalho que eles tinham que é, 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 servir, né? Então é mais um desses, do tipo de 12 anos de escravidão, entre outros grandes livros e filmes, narrativas no geral, que falam da escravidão em qualquer momento da humanidade, mas essa escravidão negra, principalmente essa escravidão negra aí até o século XIX. O romance se passa no século XIX e ele dá vida a uma metáfora, né? Existia naquela época, quando a escravidão ainda, antes da Guerra de Secessão, né, a escravidão era permitida e as pessoas, existiam muitas rotas de libertação de escravos, né? Muitos brancos ajudaram nessas rotas de libertação. É, alguns estados você podia ser uma pessoa livre, né? O negro podia ser livre, em outros estados dos Estados Unidos não. E havia muitas rotas de fuga de escravos. E essas rotas, né, que a gente não sabia, as pessoas não sabiam bem para onde eram essas rotas, chamavam de Underground Railroad, ou seja, como se fosse uma estrada de trem subterrânea, né? É uma estrada invisível que ninguém via. Nesse livro de ficção, o autor transforma essa metáfora em realidade. Então vai realmente existir uma estrada de ferro subterrânea, que há vários pontos aí no país em que uma pessoa liberta ou um branco é responsável ah, pela manutenção, né? É claro, tudo isso de maneira muito escondida e de muito segredo, né? E que é a rota de fuga de escravos, essa rota que a Cora, que é a personagem principal, vai chegar nela. A Cora, ela mora numa fazenda, né? Trabalha numa fazenda da Geórgia, nas plantações de algodão, aí no século XIX. Ela é filha da Mabel. A Mabel, ela fugiu, é uma escrava fugida, ninguém sabe para onde ela foi. E a Cora ficou sozinha, abandonada. Então, no livro mostra, né, os Randall, que são os patrões de pulso muito forte, como qualquer outro patrão, né, dessa época, e dono de escravos, e, e também a rivalidade dela contra as escravas por um pedacinho de chão para plantar alguma coisa, é, o, possíveis estupros que as mulheres sofriam
por outros negros também, dentro dos acampamentos, dentro da senzala, né? Então, assim, é um universo muito opressor para Cora. E a Cora ela não vê muita saída, ela é jovem, ela é bem jovem, ela tem menos de 18 anos, ela não sabe muito o que fazer. Naquela, e ela acha que ela vai ter uma vida muito curta, como teve a avó, que foi trazida da África, é, e a própria mãe, que talvez não sabe se ela está liberta ou se ela morreu no caminho, né? Até que chega o Caesar. O Caesar é um cara que vai pôr na cabeça dela a possibilidade de fuga, né? Ele conhece a rota, ele conhece alguém que tem controle sobre a rota e eles têm que tentar então planejar uma fuga para chegar nessa Underground Railroad para tentar fugir, né? Eles conseguem, eles fogem, é, e vão para um outro estado que não a Geórgia, que eles podem trocam de nome, né? E tem que trabalhar ali para sobreviver. Alguns trabalhos até que são dignos, né? Mas tem outros ali muito complexos dentro de um estado que parece que não é mais racista, mas é só da boca para fora, porque os negros eles podem ser livres, mas tem várias coisas acontecendo, como eles sendo cobaias para teste da cura da sífilis, por exemplo, eles sendo cobaias mesmo, mas sem eles saberem. É, a própria Cora tendo que trabalhar, já com outro nome, tendo que trabalhar numa espécie de zoológico humano, né, num museu, uma coisa bem estranha, bem maluca, né? E passando por outros estados, né? Então ela passa pela Carolina do Sul, pela Carolina do Norte, pelo Tennessee, por Indiana e num outro lugar aí no final, que o final é um final bem aberto, e eu não vou mais tocar nesse assunto porque estraga bastante a leitura. Mas ela tem que fazer de tudo para tentar sobreviver, ela tem que se adaptar aos meios, troca de emprego, precisa fugir porque aparece o Ridgway, que é um caçador de escravos e é um caçador muito célebre nos Estados do Sul. Ele faz os negros se mijarem de medo porque ele é uma pessoa terrível e ele consegue ir atrás de muita gente e ele acha que assim, é uma questão pessoal buscar a Cora porque ele não conseguiu encontrar a mãe dela. Então, assim, uma das poucas derrotas dele, desse caçador de escravos, foi justamente a Mabel, porque ele nunca a encontrou. Então ele precisa encontrar a Cora, que tem que ficar escondida, passar fome, ficar presa, entre outras coisas, para poder salvar a sua vida e tentar viver livre, né? Então é desses livros aí que deixam a gente com nó na garganta, que a gente pensa, poxa vida, como é que o ser humano consegue chegar a um nível tão baixo, né? Como é que podia ser legalizado, como podia ser normal uma atitude dessas em algum momento da história humana, né? E tem um estado, inclusive, que não sequer aboliu a escravidão, aboliu a existência dos negros. E eu vou ler um trechinho para vocês desse pedaço que se passa nesse estado que é a Carolina do Sul. Na verdade, é a Carolina do Norte. E o trecho é o seguinte: nos dias que se seguiram, os jornais imprimiram os números para que todos vissem. Martin disse: havia quase 300 mil escravos na Carolina do Norte. Todos os anos, esse mesmo número de europeus, principalmente irlandeses e alemães, fugindo da fome de cenários políticos desagradáveis, afluíam aos portos de Boston, Nova York e Filadélfia. No chão da mansão, nas páginas editoriais, a questão era colocada claramente: por que ceder essa provocação aos Yankees? Por que não alterar o rumo desse tributário humano para que alimentasse o Sul? Anúncios em jornais estrangeiros promoviam o benefício da mão de obra a termo. Agentes de emprego falavam em tavernas e encontros urbanos e asilos de pobres. E em pouco tempo os navios de fretagem abundavam com sua carga humana bem disposta, trazendo sonhadores às costas de um novo país. Então eles desembarcavam para trabalhar nos campos. Nunca vi uma pessoa branca colher algodão, disse Cora. Antes de eu vir para a Carolina do Norte, eu também nunca tinha visto uma multidão desmembrar um homem membro por membro, Martin disse. Está vendo? A gente para de afirmar o que as pessoas fazem e o que não fazem. Verdade, não era possível tratar um irlandês como um africano, fosse um preto branco ou não.
havia o custo de comprar os escravos e sua manutenção por um lado, e por outro de pagar aos trabalhadores brancos salários baixos, mas com os quais pudessem viver. A realidade da violência versus estabilidade a longo prazo. Uma vez que os imigrantes terminassem seus contratos, tendo pago a viagem, ferramentas e moradia, e tivessem ocupado seu lugar na sociedade americana, eles seriam aliados ao sistema sulista que os havia nutrido. Como resultado, eles aboliram a escravidão, ao contrário. Oney Garrison disse em resposta: "Nós abolimos os pretos." "Todas as mulheres e crianças, homens, aonde foram?" Cora perguntou. "Você viu", Martin disse. As novas leis raciais proíbem homens e mulheres de cor de colocar os pés no território da Carolina do Norte. Homens livres que se recusaram a deixar sua terra eram escorraçados ou massacrados. E é isso, pessoal. Você já leu esse livro? Você já leu um livro com temática parecida? O que você achou? Como você se sentiu lendo um livro com uma temática tão forte como essa da escravidão? Escreva aí nos comentários. E, como eu disse, como eu já pedi nesse vídeo, peço novamente para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, dar um like, compartilhar com os amigos e assistir a novos vídeos. Beleza? Um abraço e até a próxima!